Em 2007, um bebê de 6 meses de idade sumiu do seu carrinho enquanto a sua mãe fazia compras em uma pequena vila da Índia. E durante os esforços de busca, um único nome foi surgindo na boca dos moradores locais: Amarjit Sada. O problema é que este único suspeito da população era um menino de apenas 8 anos de idade. Esse é o caso do serial killer mais jovem da história. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que o cafezinho trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas e hoje falaremos sobre um crime que envolve crianças. Então, se isso pode ser um gatilho para vocês, eu peço que saiam do vídeo agora. O caso de hoje se passa em 2007 em uma pequena vila no estado de Bihar, na Índia. Nesse dia, Chun Devi, que é uma mulher indiana, tinha algumas coisas para resolver na rua. Só que o problema é que ela era mãe e que naquele momento ela estava cuidando da sua filhinha de 6 meses de idade. Uma criança dessa idade não pode ficar em casa sozinha, então ela decidiu levar o carrinho de bebê junto com a sua filha, né? Junto com a sua filha, da filha dentro do carrinho de bebê, enquanto ela fazia as coisas que ela tinha que fazer. Em um determinado momento, a Devi precisava fazer algumas compras de mercado e ela passou na frente de uma escola primária local e reparou que a sua filha tinha dormido no carrinho. Então ela decidiu deixar o carrinho de bebê encostado embaixo de uma árvore e fazer compras no mercado, e ela logo voltaria para buscar sua filha. Ela não pensou que teria nenhum problema, que não seria seguro para sua filha ficar por lá, porque como ela tinha deixado a menina na frente de uma escola, tinham vários seguranças dessa escola que estavam andando por ali, estavam de olho na menina. Então ela pensou, vou lá rapidinho e já volto. Eu já vi um vídeo no TikTok de uma mulher falando que em alguns países nórdicos, pais deixam os seus filhos pequenos nos carrinhos de bebê do lado de fora pra tirar uma soneca. Tipo, os bebês ficam pegando um solzinho ali, dando uma soneca sozinhos do lado de fora. O que é um conceito pavoroso, eu acho, que pra maioria de nós, morrendo de medo de que o bebê seja sequestrado, né? Mas, como sabemos, os países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, têm fama de serem mais seguros, então talvez faça algum sentido, não sei nem se são todos os pais, mas é uma coisa que acontece. E o caso de hoje se passa na Índia, mas é numa vila bem pequena, todos se conheciam, então é bem possível que a Devi tenha pensado que nada aconteceria com a sua filha. Deve ter dado uma falsa sensação de segurança para ela, e ênfase em falsa. Porque quando ela voltou do mercado, ela se deparou com um carrinho de bebê vazio e sem nenhum sinal da sua filha por perto. Ela ficou desesperada, começou a procurar a bebê em todos os lugares. Vários moradores do bairro ali onde ela estava também começaram a procurar. E todo mundo estava muito assustado, porque uma bebê de 6 meses de idade não conseguiria ir sozinha para muito longe, o que queria dizer muito provavelmente que ela tinha sido levada. As horas foram passando e nada dessa bebê aparecer, até que alguns moradores começaram a dar alguns palpites de quem eles pensavam que tinha levado a bebê. E um único nome foi pipocando na boca das pessoas, um nome chocante: Amarjit Sada. Beleza, a população local tinha eleito um possível suspeito, que era esse tal de Amarjit Sada, mas por que isso era uma informação tão chocante? Porque Amarjit Sada era um menino de apenas 8 anos de idade. Parece que uma ou outra testemunha viu o Amarjit carregando uma criança no colo naquele dia, então isso foi evidência suficiente para que um grupo de moradores batesse na porta da família Sada para tentar fazer perguntas pro menino. Eles chegaram lá, sentaram com o menino e perguntaram na lata mesmo: você é responsável pelo desaparecimento daquele bebê? E instantaneamente os olhos do Amarjit se arregalaram e brilharam. Ele tinha olhos grandes, bem redondinhos, e ele tinha uma super cara de criancinha mesmo, assim. Ele era um menino de 8 anos que parecia ter 8 anos. Ele deu o maior sorriso e falou uma frase que arrepiou todo mundo que tava naquela sala: eu botei ela pra dormir batendo nela com um tijolo. Logo em seguida, ele guiou esse grupo de moradores até uma floresta de mangue que ficava pertinho da escola de onde ela tinha desaparecido, e lá eles encontraram o corpo da bebê sem vida e com claros sinais de violência, mais ou menos enterrada na grama. Ele então foi levado para a polícia para ser interrogado. Segundo os relatos dos policiais que falaram com a Amarjit naquele dia,
No momento em que ele entrou na delegacia, ele parecia estar super tranquilo, relaxado, ficava olhando para tudo que tinha dentro da delegacia, não estava com um pingo de medo. O que era muito estranho, porque a maior parte dos moradores ali da região, se eles fossem levados para uma delegacia, provavelmente eles estariam morrendo de medo, ainda mais um menino de 8 anos de idade, né, com os policiais fardados, mas não o Amarjid. Mas sabe por que isso? Porque lá dentro o Amarjid sabia que apesar dele ter apenas 8 anos de idade, essa não tinha sido nem a primeira nem a segunda vez que ele tinha tirado a vida de uma criança. Aquele não tinha sido um acontecimento isolado, um acidente. Naquele ponto ali, quando a Amarjid tinha apenas 8 anos de idade, ele já tinha tirado a vida de pessoas suficientemente para ser enquadrado como um serial killer. Então a polícia começou a fazer perguntas pro Amarjid e ele apenas respondeu de forma fria e calculada: me traga biscoitos que eu contarei tudo. Amarjid Sada nasceu em 1998 em uma pequena vila lá em Bihar, na Índia. Os seus pais trabalhavam como operários. Eu não sei se a mãe dele trabalhava, mas eu sei que o pai dele trabalhava como operário e a família dele era bem pobre. A maior parte dos moradores dessa vila eram bem carentes, todos trabalhavam com serviços manuais e pareciam pertencer à camada mais pobre da população indiana. A família Sada ganhava um salário irrisório que mal dava para colocar comida para dentro de casa, e naquele ponto a mãe do Amarjid estava grávida de mais um filho. E apesar de ser uma vila muito pobre, todas as famílias se conheciam, era bem pequeno mesmo, então as crianças todas brincavam juntas na rua, as pessoas tentavam encontrar alegria nas pequenas coisas. Só que uma criança destoava das demais. Em 2006, Amarjid Sada tinha 7 anos de idade e ele era descrito por outros moradores da região como um menino muito quieto e reservado. Diferentemente das outras crianças da vila, ele gostava de passar muito tempo sozinho e ele parecia se entreter escalando árvores e vagando pela vila completamente sozinho. Isso podia significar que o Amarjid era apenas um menino tímido, introspectivo, mas infelizmente não é o caso, porque depois ele foi mostrando outros sinais de que tinha alguma coisa errada. Segundo um relato do livro Twisted, que é um livro sobre serial killers indianos, tem um relato ali dentro que conta a história de uma menininha que tinha mais ou menos a idade do Amarjid na época e que ela estava carregando um pintinho na mão pela vila. E aí, em um determinado momento, ela se encontra com o Amarjid e mostra para ele esse pintinho que ela estava segurando. E nesse momento, o Amarjid pega o pintinho da mão dela e aperta o passarinho até que saísse sangue. Obviamente, o pintinho faleceu e a menina ficou desesperada, como a maioria das crianças dessa idade ficariam, e ela contou para a mãe dela o que tinha acontecido. E essa mãe foi conversar com os pais do Amarjid. Mas o negócio é que os pais do Amarjid sabiam dessas tendências sombrias do seu filho, não era nenhuma surpresa para eles. Inclusive, eles sabiam de muitas outras coisas ainda mais perturbadoras que o menino já tinha feito. Ainda em 2006, quando o Amarjid ainda tinha 7 anos, a tia do Amarjid conseguiu um novo trabalho na cidade e ela pediu ajuda para os pais do Amarjid para cuidar da filhinha dela, que na época tinha 6 meses de idade, enquanto ela ia até a cidade para fazer uma entrevista de trabalho. Recapitulando, a tia do Amarjid deixou o primo de 6 meses de idade do Amarjid ali na casa dele para que os pais dele cuidassem. Alguns dias depois, a mãe do Amarjid precisou ir para o mercado para fazer algumas compras e deixou o menino sozinho em casa com o bebê de 6 meses. E essa foi a sua primeira oportunidade de fazer a sua primeira vítima, quando ele tinha apenas 7 anos. Segundo o próprio Amarjid, quando ele ficou sozinho com o bebê, ele olhou para o seu primo e ele sentiu uma coisa sombria crescendo dentro dele. Ele começou a, entre muitas aspas, brincar de dar tapas e beliscos no bebê, então ele ficava beliscando o menino, e obviamente é um bebê, começou a chorar, e o Amarjid adorou isso, ele sentia alegria em ver esse bebê chorando. Então o Amarjid começou a ser cada vez mais violento com o seu priminho, porque ele gostava de ver essa reação de sofrimento do outro menino, e ele começou a enforcar a criança que, entre choros, tentava conseguir respirar e não
sei, o Amarjit gostava disso. E nisso, o Amarjit acabou tirando a vida do seu primo por estrangulamento. Mas não parou por aí. Logo depois, ele levou o bebê até a floresta que ficava perto da sua casa, pegou um tijolo e esmagou a cabeça do bebê ali na grama. Depois, ele deu uma enterrada no menino ali no quintal e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Quando a sua mãe voltou do mercado, ela procurou o bebê, não conseguia achar, então ela perguntou pro Amarjit: onde tá o seu primo? E o Amarjit, nesse momento, abriu o maior sorriso de quem estava orgulhoso do que ele tinha acabado de fazer e disse sem nenhum pudor: eu o matei. No começo, ela não acreditou no seu filho, ela achava que era tipo uma brincadeira boba de criança, mas o Amarjit acabou levando a sua mãe até o ponto onde ele tinha meio que enterrado o bebê e a mãe viu com seus próprios olhos o que o seu filho tinha feito. Ela ficou chocada, desesperada, sem saber o que fazer, e mais tarde naquele dia ela chegou a contar para o pai do Amarjit o que tinha acontecido e o pai dele bateu, espancou o menino naquele dia. Os dois ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Será que eles contavam a verdade para a tia dele? Será que eles iam até a polícia confessar o que tinha acontecido? E eles decidiram que ficariam quietos sobre o assunto. Afinal de contas, o Amarjit era filho deles, tinha apenas 7 anos de idade, provavelmente teria sido um acidente. E em uma versão da história, eles contaram para a tia uma mentira, falando que tinha acontecido algum tipo de acidente com o bebê e é por isso que ele tinha falecido. E aí a tia teria aceitado essa desculpa e ficou por isso mesmo, mas em outras versões da história, os pais do Amarjit contam a verdade pra tia e ela acaba ficando em silêncio de qualquer jeito, sem querer ir pra polícia, meio que pra encobrir mesmo o Amarjit, já que ele também era família e tinha apenas 7 anos de idade e provavelmente não cometeria outro crime no futuro. Infelizmente, esse não foi o caso e logo mais o Amarjit faria uma nova vítima. Como eu disse antes, a mãe do Amarjit estava grávida de mais um filho e ela estava assim preocupada com o que o Amarjit poderia fazer com esse novo bebê que estava para nascer, até porque ele tinha um histórico de violência antes disso. Então, segundo as fontes que eu li, que vão estar listadas aqui na descrição, eles contam que durante toda a gestação ela ficava falando pro Amarjit que ele tinha que ser gentil com a sua irmã que estava para nascer, que ele tinha que cuidar dela. Só que depois da menina nascer, quando ela tinha aproximadamente 8 meses de idade, teve um dia em que os pais do Amarjit caíram no sono ao mesmo tempo e todo mundo da casa estava dormindo, menos o Amarjit. E ele viu isso como uma oportunidade para atacar a sua irmã sozinho. Segundo o relato do próprio Amarjit, ele foi até o quarto da sua irmã, pegou ela gentilmente do seu berço e começou a estrangulá-la com toda a força. Provavelmente foi um ataque bem rápido e em um determinado momento a mãe do Amarjit acordou porque ela ouviu alguns gemidos do bebê ali de onde ela estava dormindo. Ela pensou que o bebê queria mamar, que estava com fome, que precisava trocar a fralda, alguma coisa assim. Só que quando ela chegou no quarto, ela viu que a sua filhinha estava morta no berço. E o seu primeiro pensamento foi direto ali no Amarjit. Dentro dela, ela sabia que tinha sido o seu próprio filho que fez isso. E ela foi até o menino desesperada, chorando muito e perguntou: você matou a sua irmã também? E ele respondeu novamente com um sorriso no rosto: sim. O pai do Amarjit também novamente bateu nele, ficou furioso, deu tapas e perguntou por que você fez isso, e o menino falou com toda a frieza do mundo porque eu quis. Parece que dessa segunda vez, vizinhos e familiares da família Sada ficaram sabendo desse incidente e aconselharam os pais dele a ir até a polícia e contar o que tinha acontecido, mas mais uma vez os pais dele decidiram deixar isso como uma questão de família, tipo um problema de família em que ninguém devia se meter. E eles decidiram ficar em silêncio porque o seu filho era super novo e que provavelmente, mais uma vez, eles acreditavam que tinha sido algum tipo de acidente, que ele não voltaria a cometer esse tipo de crime novamente. Eles imploraram para que vizinhos e familiares não falassem sobre o assunto. E assim, ninguém foi diretamente até a polícia, mas ao que tudo indicava, vários moradores dessa região ali, dessa vila, sabiam o que o Amarjit tinha feito. Inclusive, naquele livro que eu citei antes, que é o Twisted, ele conta de algumas testemunhas que dizem ter visto o Amarjit matando outros animais também ali da vila, como cachorros.
e que vários pais não deixavam os seus filhos brincarem sozinhos com a Amarjit. E é por isso que quando o bebezinho da Chun Chun Devi, de 6 meses de idade, tinha desaparecido na frente da escola, um ano depois, muita gente apontou o dedo pro Amarjit, porque ele já tinha fama lá naquela vila de ser uma criança violenta. Mas o que aconteceu com ele? Será que uma criança de 8 anos de idade pode ser colocada na cadeia lá na Índia? Como eu falei antes, quando ele começou a ser interrogado por policiais por causa do desaparecimento do bebê de 6 meses, ele pediu biscoitos para os policiais em troca da sua confissão. E enquanto ele ia comendo os biscoitos, ele dava detalhes de tudo que ele tinha feito com essa criança, desde o momento em que ele pegou ela do carrinho de bebê, até o momento em que ele levou ela para a floresta e a atacou com pedras e tijolos. E logo depois, ele também chegou a confessar os seus 2 crimes anteriores contra o seu primo e a sua irmãzinha. E segundo um depoimento de alguns policiais para o Times of India, que trabalharam nesse caso naquela época, os policiais acharam esse caso muito peculiar, porque parecia que o Amarjit não entendia exatamente a gravidade dos crimes que ele tinha cometido. Ele contava em detalhes todas as cenas horrorosas que ele fez com esses bebês, enquanto ele comia biscoitos, dava risadas, como se ele estivesse contando uma história qualquer. E para os policiais isso era perturbador, eles falaram que eles ficaram arrepiados, porque o menino, ele realmente tinha cara de criancinha, de 8 anos de idade, super inocente e tal, e ele tava descrevendo as cenas mais horripilantes do mundo, assim. Claro, existem casos de outras crianças pequenas, razoavelmente pequenas, que tiraram a vida de outras, mas na maior parte desses casos foram acidentes ou coisas muito isoladas. O caso do Amarjit era diferente porque ele realmente podia ser enquadrado como um serial killer. E pelo relato que ele deu para a polícia, ele não parecia ter nenhum remorso pelo que ele tinha feito, muito pelo contrário. Ele parecia se divertir com a desgraça dos outros, pela dor que ele causava aos outros. E em múltiplos sites e no livro que eu mencionei antes, eles falam que os psiquiatras que trabalharam no caso do Amarjit concluíram que ele podia estar sofrendo de um distúrbio de conduta que o impedia de saber a diferença entre o que era certo e errado. É bem possível que ele estivesse sofrendo de algum transtorno de personalidade antissocial, mas pelo que eu vi no Google, uma pessoa só pode ser diagnosticada a partir da adolescência, então não tenho certeza, mas é isso que os psicólogos e psiquiatras que trabalharam no Amarjit falaram. Vou pedir para o meu querido editor colocar a definição do transtorno de personalidade antissocial bem aqui. E segundo esses mesmos profissionais que o avaliaram, talvez ele estivesse já sofrendo de algum tipo de desequilíbrio químico no seu cérebro desde pequeno, e aí o ambiente em que ele cresceu era bem desfavorável, ele cresceu bem pobre, sem recursos, e provavelmente foi por isso que ele desenvolveu um comportamento ainda mais violento. Lembrando, assim, ele cresceu na extrema pobreza, com dificuldades até de se alimentar, ele não teve educação formal, e a gente não sabe o que aconteceu na vida dele até aquele momento dentro de casa ou entre os colegas dele. De qualquer forma, ele foi a julgamento e, segundo todos os profissionais, seria perigoso manter o Amarjit livre, mesmo que ele fosse uma criança de 8 anos e ele não pudesse ser preso oficialmente, né? Ele não poderia ficar livre sem tratamento. Que o certo era começar um tratamento psicológico e psiquiátrico com ele, com alguns remédios. Então eles decidiram enviá-lo para uma instituição para jovens infratores quando ele tinha 8 anos. Essa instituição também ficava em Bihar e aparentemente ele ficou lá até ele completar os seus 18 anos agora em 2016. A maior parte dos sites fala que ele foi liberto em 2016 quando ele fez 18 anos, mas existem pouquíssimas informações sobre o assunto. Tudo que eu sei é que, muito provavelmente, se ele foi realmente liberto com 18 anos, que ele tá vivendo com um novo nome, uma nova identidade, e ninguém sabe se ele cometeu mais crimes depois disso. O paradeiro dele é desconhecido e, segundo os meus cálculos, hoje em dia ele deve ter 24, 25 anos de idade. Esse caso é especialmente curioso porque ainda existem muitos debates por aí sobre o que é biológico e o que é ambiental na formação de um serial killer. A resposta é muito provavelmente uma combinação dos dois, como foi nesse caso do Amarjit. Mas o que chocou o mundo praticamente é que ele cometeu esses crimes quando ele era super jovem.
Assim, eu não lembro da minha vida quando eu tinha 7, 8 anos de idade e ele já estava cometendo crimes gravíssimos e sabia que estava cometendo. Essa foi a história do serial killer mais jovem da história, até onde está documentado. Pode ser que tenha outro caso de algum serial killer mais jovem, mas, né, ninguém sabe. E enfim, agora eu deixo de recomendação outro vídeo que eu ainda não sei qual é, mas vai estar muito interessante, então eu sugiro que vocês cliquem aqui nas minhas recomendações de vídeo. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vídeo novo toda terça-feira.